Amados irmãos, hoje nós vamos seguir e vamos encerrar a nossa série intitulada Encontros com Deus. Temos meditado no livro de Gênesis e nessa noite nós vamos pensar um pouquinho sobre a história de José. Hoje nós não teremos slide, então você vai ter que fazer que nem a gente fazia antes, né? Sem slide, vai ter que ouvir. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 39. Quero dar as boas-vindas às pessoas que nos visitam e não tentar explicar para você, mas apenas deixar claro do porquê todos esses movimentos diferentes, às vezes, que acontecem aqui em nosso meio. Nós entendemos que Deus nos chamou para sermos uma grande família. Não uma família de sangue, porque nós não somos da mesma família biológica, mas uma família pelo sangue. Por isso que você vai ver a gente brincando um com o outro, rindo um com o outro. A gente entende que o reino de Deus é um reino de amigos, é um reino de irmãos, é um reino onde a gente consegue se alegrar na presença de Deus e fazer isso de forma leve. É claro que existem momentos para isso. Agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Então agora realmente vai ser muito incoerente se enquanto eu estiver falando aqui, a gente meditando na palavra, você ficar rindo, né? Agora não é o momento. Agora é o momento da gente meditar na palavra de Deus. Então, quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 39. Quem trouxe a Bíblia aí, levanta ela para o alto. Isso é um? Amém. Nós vamos passar por alguns versículos essa noite. Alguns capítulos, na verdade. Então, por isso, eu vou ler o texto conforme nós formos fazendo as considerações acerca do texto, ok? Mas nós temos caminhado até aqui pensando nessa temática de encontros com Deus, e em cada domingo nós falamos sobre um encontro específico de Deus com um personagem ou personagens da Escritura. E a proposição dessa série, ela sempre foi a mesma. Ninguém que encontra Deus permanece o mesmo. Ninguém que tem um verdadeiro encontro com Deus sai do mesmo jeito desse encontro. É impossível vermos a Deus, conhecermos a Deus verdadeiramente e permanecermos intactos diante dele. O livro de Gênesis, quando nós vamos ler ele e estudá-lo, ele traz algumas perguntas à nossa mente e pode causar até mesmo algumas inquietações no coração, pode trazer algumas dúvidas realmente. Mas o propósito de Deus com o livro de Gênesis, ao revelar o livro de Gênesis, ao levar Moisés a registrar o relato que temos em Gênesis, o propósito de Deus não é apenas nos informar. Por isso que não vai ter todas as respostas que a gente queria. Mas o propósito de Deus é que sejamos transformados por meio da sua revelação. Não é informação, é transformação. Ele revela a sua santidade, ele confronta o nosso coração e nos envia também a esse mundo com um propósito. A pergunta que temos feito todo domingo é: você está disposto a ter um encontro verdadeiro com Deus? Ou se você assume que já teve esse encontro verdadeiro com Deus, a pergunta ela permanece a mesma, com uma mudança, é claro. A questão é: você está disposto a continuar diariamente diante desse Deus que encontrou você? Essa é a questão. Para a gente começar a pensar sobre isso, sobre a história tão famosa, tão conhecida do José, que não é só conhecida por aqueles que leram a Bíblia, mas é também conhecida por aqueles que assistiam a Record, a novela de José que ficou muito famosa. Mas não só dentro da realidade cristã, da bolha cristã, a história de José é muito conhecida
por muitas pessoas. Pessoas que nunca colocaram o pé dentro da igreja, pessoas que nunca leram a Bíblia, conhecem a história de José. Porque há muitos exemplos bons dentro da história de José que são usados por muitas pessoas. Mas para a gente pensar acerca disso, calmarmos o nosso coração, eu quero convidar você a orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nós pedimos ao Senhor que Tu fale ao nosso coração essa noite, por meio da Tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, nós já falamos tanta coisa até aqui dentro dessa série. O Senhor já nos confrontou, o Senhor já nos consolou. E hoje o Senhor preparou mais um encontro. O Senhor preparou mais um encontro com a gente. Que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com a gente. Em nome de Jesus, que cada um aqui essa noite possa no seu coração, no mais íntimo do seu ser, ouvir e entender, para poder praticar aquilo que o Senhor deseja. Fala conosco. Essa é a minha oração, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O que você faz quando a sua vida parece não fazer sentido? Quando tudo começa a dar errado? Quando as coisas mais concretas que você tinha somem, se dissipam? O que você faz diante daquilo que é incontrolável? O que você faz quando tudo começa a dar errado e, para piorar, Deus parece estar em silêncio? O que você faz diante das circunstâncias da vida que, com certeza, uma hora ou outra, chegam à nossa porta? Essa não é uma pergunta teórica simplesmente. Não é uma pergunta que tem fins apenas de narrativa. Não, essa pergunta tem o objetivo de nos fazer pensar realmente sobre como enxergamos a nossa vida, sobre como vivemos a nossa vida, sobre como encaramos a nossa vida. Estou falando aqui sobre aqueles momentos que você olha para a sua vida e nada se encaixa. É como um quebra-cabeça com peça errada. A Jojo, ela tem um livro que tem 3 quebra-cabeça dentro. E é relativamente fácil montar aquele quebra-cabeça ali. Eu digo relativamente fácil porque, num belo dia, ela resolveu brincar com todas as peças ao mesmo tempo. Então eram 3 imagens diferentes. E ela espalhou todas as peças. E algumas, como você sabe bem, entram num buraco que a gente nunca encontra. E aí agora já é um desafio montar aqueles quebra-cabeça, porque ou tem peça faltando, ou tem peça que não é daquela página, e não se encaixa. Às vezes é assim que a gente olha para a nossa vida e percebe algumas coisas não se encaixando. Aquilo que antes estava alinhado, agora parece estar desequilibrado, está fora do lugar. Isso não é resultado apenas de escolhas erradas. É claro que muita bagunça da nossa vida é resultado das nossas escolhas erradas. Não tem como negociar, não tem como negar isso. Mas é possível também que você tenha feito escolhas certas e ainda assim enfrenta situações difíceis. Porque eu não sei se já te falaram isso, presta atenção, porque isso aqui é Deus falando com você. A vida não é um morango. Se é um daqueles bem azedo, né? A vida não é um mar de rosas. A vida não é simplesmente as coisas acontecendo da forma como a gente gostaria ou idealiza que fosse. É possível sim que você faça coisas certas e mesmo assim tenha que enfrentar situações difíceis. Talvez você se percebe hoje como alguém que tentou andar com Deus, andou com Deus. Assim como Noé.
Um dos domingos nós meditamos sobre o encontro de Deus com Noé. E a Escritura fala que Noé andou com Deus, assim como Enoque também andou com Deus. Mas parece que Deus tinha uma ideia diferente para a vida de Enoque e para a vida de Noé. Porque o texto vai dizer que quando Enoque andava com Deus, Deus resolveu olhar para Enoque e dizer: Deus, acabou, vem para mim. Foi arrebatado. A Bíblia diz que Enoque não experimentou a morte. Com certeza, muito de sofrimento na vida de Enoque foi abreviado. Muitas coisas não precisou lidar. Ele andou com Deus. Por outro lado, Noé, que também andou com Deus, teve que construir uma arca. Teve que começar um projeto do zero, sem referência futura nenhuma. Deus simplesmente disse para ele: vai chover. Aí eu imagino, né? Noé, diante dessa informação, perguntando: o que é chuva? Porque até então não tinha chovido na face da terra. Você percebe como mesmo fazendo as coisas certas, a gente pode enfrentar caminhos diferentes das pessoas que estão ao nosso redor? Talvez você se percebe assim, você tentou andar com Deus. Você é alguém que anda com Deus, mas ainda assim as coisas não melhoraram, ou não parece que estão melhorando. Você orou, você jejuou, você buscou a Deus e parece que nada acontece. O céu está em silêncio. E em momentos como esse, que a grande pergunta não é apenas o que está acontecendo, que está tudo dando errado. A pergunta ela é ainda mais profunda. Por trás do que está acontecendo, existe uma pergunta ainda mais profunda que é: será que Deus ainda está nisso tudo aqui? Será que Deus está nessa bagunça que é a minha vida? Será que Deus não me ouve? Será que Deus não me enxerga? Ao longo dessa série de encontros com Deus, nós vemos que sim, que Deus ouve, que Deus vê, que Deus sabe, que Deus ama, que Deus cuida, que Deus provê. Geralmente, paramos para refletir sobre isso, sobre Deus realmente estar ou não no meio das nossas vidas somente nas crises. Não é no auge, não é na vitória, mas é normalmente no meio da confusão. Que a gente olha e já não consegue se agarrar mais em nada e pensa: cadê Deus? Cadê Deus? E é exatamente aqui que a história de José se conecta com a nossa. Hoje, portanto, nós veremos um homem que, diferente dos outros personagens que vimos até aqui, ele não teve um encontro cinematográfico com Deus como seus antecessores. Jacó, por exemplo, que vimos no domingo passado, ele entrou numa luta ferrenha com Deus até o amanhecer, horas brigando com Deus. Nós vemos tantos outros homens onde Deus aparece de maneira extraordinária, digna de cinema, digna de filme. Mas não é isso que acontece com José. Mas José é um daqueles homens que, como poucos, viveu com Deus. E viveu a sua vida em Deus. Através do texto, vamos compreender alguns princípios fundamentais sobre o que Deus faz quando encontra alguém. E faremos isso através da história de José. Acompanhe comigo no texto, tá? Na sua Bíblia aí, por favor. Nós vamos começar no capítulo 39, a partir do verso 1. O texto diz assim: José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Eu não sei você, mas eu acho que a gente pode afirmar isso com uma certa segurança. Ninguém sonha em ser escravo de alguém. Muito menos quando se acredita que Deus tem um outro caminho para a sua vida. Ninguém pensa em sã
consciência, né, uma mentalidade sã, ninguém pensa assim, não, eu quero sofrer o máximo que eu puder. Eu quero ser dominado por todos, ser castigado por todos. Eu não quero ter voz, eu não quero ter vez. Ninguém pensa assim na sua sanidade. Ainda mais quando sabe que Deus tem outros planos para a sua vida. Eu quero convidar você a voltar algumas páginas da sua Bíblia, em Gênesis capítulo 37. A partir do verso 1, Gênesis 37, a partir do verso 1 diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, um jovem, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ele era fofoqueiro, né? Ele olhava para os irmãos dele e dizia assim: ô pai, ô mãe, fulano fez tal coisa. Ora, Israel, Jacó, amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. O que Jacó, que Deus posteriormente muda o nome para Israel, o que Israel fez foi botar ainda mais lenha na fogueira. Os irmãos já não gostavam de José e tinha motivo para isso. Ele vai lá e ainda dá um presente para o princeso. Ele dá um tipo de roupa que apenas governantes usavam. Roupas compridas, mangas compridas, era o tipo de roupa que só usava quem não trabalhava, quem não era muito chegado. Então os outros irmãos de José trabalhavam e usavam roupas comuns e percebiam claramente que havia um amor diferente do seu pai sobre a vida de José, e José ainda era fofoqueiro, era X9, e ainda ganha uma roupa especial. Cada vez que eles enxergavam aquela roupa era um lembrete. Aquele lá é o queridinho do papai. O verso 4 diz: quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Olha a sabedoria que esse cara, pai de José, teve, Israel. Ele já percebia que havia um conflito, um atrito entre os seus filhos. Ele vai ainda e alimenta isso, dando uma roupa diferente, mostrando visivelmente, né, externamente, que havia sim uma preferência por José em detrimento dos seus outros filhos. Eu quero fazer apenas um parênteses aqui. Muitos pais são tolos na forma como tratam e trabalham o relacionamento dos seus filhos. Ao invés de trazer amor, relacionamento verdadeiro, cuidado, compaixão, responsabilidade um com o outro, promove ainda mais divisão. Às vezes são discursos de tu é do pai e o outro é da mãe. Quem tu ama mais? Fecha parênteses, mas é importante a gente pensar sobre isso. O verso 5 de Gênesis 37 diz: José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. José também não era fácil, né? Porque daí ele foi contar aquilo que ele estava sonhando, e olha o sonho que ele teve. O verso 6 diz: ele lhes disse, peço que ouçam o sonho que tive. O texto diz que eles já não conseguiam enxergar com amor, não conseguiam nem dirigir uma palavra tranquila para o seu irmão, quanto mais ouvir dos seus sonhos. E olha o sonho que ele diz: sonhei, diz o verso 7, que estávamos amarrando feixes no campo. Os irmãos provavelmente pensaram, só em sonho, né? Porque com as manguinhas desse jeito tu não amarra nada. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu.
Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho. E como se não fosse o suficiente, ele foi lá e contou de novo. Teve outro sonho que ele contou a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. O texto mostra que, voltando para Gênesis 39, o texto nos mostra que José não estava na situação que ele gostaria. Porque ele acreditava que aqueles sonhos que Deus havia dado, e isso é importante a gente entender, Deus havia dado esses sonhos para ele. Deus estava falando com José por meio de sonhos. Ele acreditava que aquilo seria o futuro dele. Mas o texto nos mostra que José não estava na situação que gostaria. Esse é o primeiro ponto do sermão. A história de José nos traz alguns movimentos que nos revelam princípios de Deus, como Deus age, como Deus trata aqueles a quem Ele encontra. E a primeira coisa que precisamos entender aqui é que Deus, Ele desconstrói as nossas expectativas. Não é que Ele destrói simplesmente chegando, chutando, derrubando tudo. Ele faz isso de uma forma ordenada. Ele faz isso de uma forma pedagógica. Deus fala com a gente de uma forma que a gente entenda. Não é no grito, não é no apavoro. Às vezes Deus precisa gritar e dar uns apavoros na gente, é verdade. Mas Deus sempre faz isso de uma forma que a gente entenda. Deus havia dado esses sonhos a José. Mas era necessário. E Deus sabia disso. Era necessário um longo processo para que tudo aquilo que José havia sonhado viesse a se cumprir. O verso 3 de Gênesis 39, verso 2 em diante, diz: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Quando os irmãos de José tiveram a oportunidade, eles deram um jeito em José. E algumas possibilidades surgem, eles começam a discutir possibilidades. Como eu falei, nós vamos passar por alguns capítulos, então eu vou citar esses momentos e não necessariamente ler toda a história, mas você pode ler depois, bem tranquilamente. Mas chegou um momento que Israel, o pai de José, manda José ir ver como é que estavam os irmãos no campo. Olha a sabedoria do homem, né? Ele sabia que José sempre falava, fofocava acerca dos seus irmãos, e ele vai e manda José ir lá no campo ver como é que eles estavam. E já o texto diz que a longa distância, os irmãos enxergam José e começam a definir o que vão fazer com José. Aí um diz: vamos matar? Olha só que amor de irmão. Vamos matar? Daqui a pouco um diz assim: não, matar não. Vamos jogar num poço. Vamos deixar ele ali. Inclusive, um dos irmãos diz isso para depois tentar recuperar José, salvar José, porque achou que aquilo era uma medida muito, muito grave, muito drástica. Eles colocam José dentro de um poço. E imagine então aquele jovem de 17 anos ouvindo seus irmãos decidindo o que iam fazer com ele. Mata ou não mata? Mata ou não mata? Ele pensando: não mata. Deixa eu sair daqui. Aí de repente alguém tem uma brilhante ideia. O que a gente vai ganhar se a gente matar ele? Não ganha nada. Nisso passa então uma caravana
de ismaelitas. Eles decidem vender José, que não parece ser assim tão menos sofrível do que a morte. Morrer ou ser vendido como escravo, na cabeça de alguém que sonhava em governar, poderia ser realmente o fim da vida, ainda que continuasse vivo. Eles vendem, então, José para um grupo ali de ismaelitas. A providência de Deus já entra aí. A soberania de Deus já entra aí e já começa a conduzir a história de José de uma forma que José ainda não está compreendendo. Nós conseguimos entender um pouco melhor porque já conhecemos a história, mas José ainda não percebia. Potifar, então, compra José e coloca ele dentro da sua casa para trabalhar. E o texto nos diz que o Senhor estava com José, no verso 2. Mesmo ele tendo sido abandonado pelos seus irmãos, que mentiram para o pai dele que ele tinha morrido, mesmo ele agora escravo, o texto diz no verso 2 que o Senhor Deus estava com José. E que lá dentro da casa de Potifar, ele foi um homem próspero, ele foi alguém abençoado, e o Senhor estava com José em tudo o que ele fazia. O verso 4 de Gênesis 39 diz: assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Irmãos, mesmo quando não vivemos aquilo que nós chamamos de nosso ideal, mas estamos onde Deus deseja, a bênção de Deus nos alcançará. Isso é dito claramente no Salmo 23, por exemplo. Salmo 23, o versículo mais conhecido é o verso 1, né? O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Mas o verso 6 diz, com convicção, certamente a tua fidelidade e a tua bondade me seguirão todos os dias da minha vida. Ainda que as coisas saiam do nosso controle, ainda que o nosso ideal tenha sido chutado para longe, se estamos onde Deus deseja, a bênção dele nos alcançará. Perceba como o primeiro movimento é Deus desconstruindo as expectativas de José. Ele sonha e já sai contando o seu sonho como que se isso fosse acontecer quase que de imediato. Mas Deus tinha um processo para realizar na vida desse rapaz, desse jovem. O verso 6 de Gênesis 39 diz: Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Além de ser abençoado, era bonito. Que não é o caso de muitos de nós, né? Somos abençoados, graças a Deus. Bonitos no esforço, mais é simpatia, né? Mas perceba, por favor. Após a assustadora jornada até aqui, parece que a vida está se ajeitando. Ele arrumou um bom emprego, ele não é um escravo comum, parece que a vida de José está se ajeitando. Tudo que colocava na mão dele, ele prosperava, o trabalho dele era abençoado porque o Senhor estava com ele. E aqui tem um princípio bom para as nossas vidas, né? Às vezes a gente reclama tanto do nosso trabalho ao invés de abençoar o nosso trabalho. E quando eu digo abençoar o nosso trabalho, não é dizer Deus abençoe aquele lugar. Não, é você ser uma bênção dentro daquele lugar. É isso que deve acontecer. Parecia que as coisas estavam se ajeitando. E o texto segue afirmando: o Senhor era com José. Tudo prospera, tudo funciona, tudo começa a dar certo dentro da casa de Potifar por causa de José. Mas José ainda não está aonde sonhou estar. Pois ele ainda não é senhor. Ele ainda está servindo na casa de outro.
Deus está com ele. Mas ele ainda está longe do que imaginava. Está longe daquilo que ele tinha como expectativa de vida, de realidade de vida. Assim somos nós também, não? Muitas vezes sabemos que Deus está presente, mas olhamos para a realidade e parece que a realidade não é o cumprimento do que Deus disse. Algumas coisas cremos que Deus tem para nós, algumas coisas entendemos que é a direção de Deus, mas ainda assim, sabendo que Deus está presente, olhamos para o nosso dia, olhamos para a nossa vida, para o nosso presente e percebemos que tem alguma coisa que não está batendo. A nossa expectativa do que Deus faria não está se concretizando. Não é questão de não ter fé. A gente sabe muitas vezes que Deus está ali, que Deus está agindo, mas existe um incômodo. Não é isso. Parece que não é isso ainda. José estava bem, mas logo a situação não melhora, ela piora. Quando Deus nos frustra, quando nós nos sentimos frustrados com Deus, é porque as nossas expectativas estão sendo alimentadas da forma errada. É porque estamos olhando para Deus da forma errada. E é aqui que depois de ter uma leve ascensão, de escravo para então, de abandonado pelos irmãos, de vendido, abandonado sem saber o que ia acontecer, ele tem uma leve ascensão para escravo premium dentro da casa de Potifar, o negócio piora de novo. E aqui vem o segundo movimento do texto, que nos ensina sobre quem Deus é. Primeiro, eu vou repetir algumas vezes porque hoje a gente não tem o slide ali. Primeiro, Deus desconstrói as nossas expectativas. Segundo, Deus permite a injustiça. E eu quero olhar com você para entender, a partir do texto, o que isso quer dizer. A partir do verso 7, então, de Gênesis 39, diz que assim, José sendo abençoado, sendo bonito, porque tinha que ser bonito, porque a Bíblia diz que ele era bonito. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Olha que desgraçada. Irmãos, eu quero falar uma coisa muito séria aqui, muito importante. E isso não serve só para os solteiros, mas para os casados também. Ande com Deus e você será visto, mas nem sempre por quem presta. Nem sempre por quem presta. Existe um milagre que é explicado em Provérbios, que diz que o coração alegre, ele deixa o rosto mais bonito. E eu não sei se você já conseguiu testemunhar isso na prática. Algumas pessoas, quando chegam na igreja, quando elas começam no caminho do evangelho, elas são feias. São tristes, o semblante caído. E depois a pessoa crê no evangelho, parece que alguma coisa mudou. Não sei se você já ouviu isso, você conversa com alguém, a pessoa diz, o semblante mudou. Existe uma beleza que não é aparente, mas existe uma beleza que é colocada pela própria vida, que flui do evangelho na existência daquela pessoa. E isso chama a atenção. Mas nem sempre chama a atenção de quem presta. José está vivendo essa situação. José era um cara abençoado, temia a Deus, trabalhava bem e era bonito. Não tinha competição. A mulher de Potifar pôs os olhos em José e disse: venha para a cama comigo. O verso 8 diz: ele porém recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui, cuidando de tudo. Tudo o que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, não me privou de nada, a não ser a senhora.
Porque é a mulher dele. Parece que José está dizendo, tu sabe, tu está entendendo o que tu está fazendo, mulher? Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O verso 10 segue dizendo, ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Ela falava com José todos os dias. O verso 11 diz, aconteceu, porém, que certo dia, José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Irmãos, o que a gente tem que entender é que o pecado, em primeiro lugar, sempre é contra Deus. É por temor a Deus que José se mantém fiel ao seu patrão, ao seu dono. Não é porque ele ia perder o emprego. Não é porque iam falar alguma coisa dele. Não, é por temor a Deus. Todo pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. Só que essa mulher desgraçada, e quando eu digo desgraçada, é sem a graça de Deus operando na vida dela, ela, no verso 13 diz, quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, vejam, meu marido nos trouxe esse hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Coitado de José, gente. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele, Potifar, voltasse para casa. Onde Deus está aqui? Porque o que José está sofrendo aqui é uma tremenda de uma injustiça. Ele não fez isso, definitivamente ele não fez isso. Inclusive lutou contra, inclusive ele estava tentando chamar aquela mulher à sanidade, dizendo, tu não é minha mulher. Eu governo tudo aqui dentro. Onde Deus está aqui? Bom, o texto, a história de José é recheada pela seguinte expressão. O Senhor era com José. E aqui não é diferente. O Senhor estava com José e permanecia no controle de tudo. Mas calma, o texto segue, o verso 17 diz, então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse, quando chegou o Potifar, né? O escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar, tentar se aproveitar de mim. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E via de regra, o que era para acontecer aqui era José ser morto. Porque isso era um desrespeito enorme dentro da casa de um oficial. Mas não é o que acontece. Eu não sei se essa mulher já tinha aprontado alguma outra coisa antes, que Potifar duvidou, porque até então não tinha nenhum motivo para duvidar de José. Não importa qual foi o meio. A questão é, a mão soberana do Senhor estava com José mais uma vez. O verso 20 diz, e o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro, o responsável da prisão. Este, o carcereiro, confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Eu não sei o que aconteceu aqui dentro, cara, porque de alguma forma o preso se tornou responsável pelos outros presos. Porque o Senhor era com José. José fazia tudo o que se devia fazer ali.
O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Que sonho isso, não? Tudo que a gente botar a mão, prosperar. Mas a gente não pode esquecer o lugar que José está experimentando isso. No meio de uma injustiça. Na prisão. Mas ele sabia que o Senhor era com ele, por isso, mesmo na prisão, ele fazia o que tinha que ser feito. Mesmo diante da injustiça das pessoas, ele sabia que Deus era justo. José fez o certo ao resistir diante da proposta do pecado ali da esposa de Potifar. Ele foge, mantém o seu caráter íntegro. Mesmo assim recebe essa acusação falsa. Fazer o certo nem sempre vai garantir um caminho fácil. Ele fez o que era certo. E mesmo assim, foi para a cadeia. José perde posição, perde liberdade, perde controle, agora ele é um preso. Talvez essa seja a nossa situação também diante de algumas circunstâncias da vida. Talvez você esteja cansado de fazer tudo certo e ainda sofrer. Quando que vai acontecer aquilo que nos falaram que vai ser só vitória e que a vitória vai ter sabor de mel e essas coisas assim? Porque parece que não é muito realidade na nossa vida. São questionamentos que podem passar na sua mente, no seu coração. Agora o que temos que entender, irmãos, é que Deus permitir a injustiça não significa que Ele tenha nos abandonado. Não podemos nos esquecer que nós vivemos em um mundo caído. E por isso nós iremos sofrer. Vivemos num mundo caído. Nos relacionamos 100% das vezes com pessoas caídas. Em todos os âmbitos de relações. E nós mesmos fomos afetados pela queda. Portanto, sim, a nossa existência aqui será marcada por sofrimento. Em Apocalipse, na revelação de Jesus Cristo, diz que chegará o dia em que Jesus voltará para buscar os seus. E naquele dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ora, se não houvesse sofrimento no tempo presente, por que Jesus haveria de enxugar dos nossos olhos as lágrimas? Eu creio, irmãos, que Jesus vai nos encontrar chorando. Talvez não literalmente, não é isso que eu estou dizendo, mas ainda lidando com os sofrimentos desse mundo. Nem sempre fazer a coisa certa garante um caminho fácil. O texto diz: o Senhor era com José, mesmo na prisão, mesmo no meio da injustiça. Quem Deus é? O que Deus revela para nós através da forma como Ele conduz a história de José. José não é o centro dessa história. Deus é. Quem Deus está dizendo que Ele mesmo é através da história de José? Ele é soberano. Ele desconstrói as nossas expectativas. Ele permite a injustiça. E em terceiro lugar, e isso talvez seja uma das coisas mais dolorosas, Ele silencia. Deus muitas vezes fica em silêncio. E isso judia da gente. No capítulo 40 de Gênesis, capítulo 40, a partir do verso 1 diz: passada essas coisas, então José estava na prisão e aconteceu um novo fato. Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó, que era o rei, indignou-se contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda, como fazia antes com os outros presos, deixou eles sob os cuidados de José. O verso 5 diz que esses 2 prisioneiros, 2 oficiais, então,
do faraó tiveram cada um sonho na mesma noite. Cada sonho com o seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei tiveram esses sonhos e foram tentar descobrir o que tinha acontecido. O verso 6 diz: quando José chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais do faraó: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? E aqui eu quero fazer um outro parênteses. Tem gente que se acha meio interpretador de sonho profissional, né? Repare bem na resposta de José. Não pertence a Deus a interpretação dos sonhos? Eu creio que Deus fala através de sonhos. A Bíblia nos ensina isso. Mas é Deus que fala. Que às vezes a gente sonha alguma coisa e quer muito que signifique algo. E a gente acha, porque a gente é criativo. Ou você vai e conversa com alguém que é criativo. E aí a pessoa começa a achar significado. Daqui a pouco você está até tornando teu sonho número, está jogando no bicho. Outras pessoas, né? Nós não aqui, né? Ninguém faz isso. Mas ele pede então para que contem o sonho para ele. O verso 9 diz: então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo do faraó estava na minha mão, peguei as uvas e as espremi no copo do faraó e o entreguei a faraó. Então José disse: essa é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. E dentro de 3 dias você vai voltar para o lugar que você estava, você vai ser inocentado, vai ser tudo resolvido. O verso 14 diz: porém, coitado de José, lembre-se de mim quando tudo lhe ocorrer bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com o faraó e me tire dessa prisão. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro, então, que José tinha dado uma interpretação correta do sonho, e boa, ele também disse: eu também sonhei. Eis que eu sonhei com 3 cestos de pão branco, estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó, e as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. A expectativa desse padeiro-chefe era: agora, então também, né? 3 cestos, daqui 3 dias, tudo resolvido. Porém, o verso 17, o verso 18, então José disse: essa é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os servos. E então ele oficializou aquilo que José já havia dito. O verso 23 fala algo muito triste. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José. Esqueceu-se dele. Gente, como é que tu esquece que alguém interpretou um sonho desse tipo, depois de 3 dias? Que tu estava para a morte, e alguém interpreta o sonho e diz assim: daqui 3 dias tu vai voltar para aquele teu lugar de honra. Porque ser copeiro-chefe era um lugar de honra dentro do Egito. Como é que alguém esquece isso? Mas foi o que aconteceu. José não está somente diante da injustiça humana, mas também diante do silêncio de Deus. Na prisão, ele volta a lidar com sonhos, porque isso já era familiar para ele. Ele mesmo já teve sonhos. E tudo acontece exatamente como ele disse. Talvez possa parecer que agora, finalmente, algo vai mudar. Ele, inclusive, pede para esse novo amigo dele: lembre-se de mim. Mas o copeiro esqueceu. E 2 anos se passam. 2 anos. Sem resposta, sem mudança, sem explicação. José permanece fazendo tudo o que devia fazer na prisão. E o Senhor era com José. José não está em pecado. Não está desobedecendo, não está fugindo, e mesmo assim, silêncio. 2 anos. Talvez essa seja a sua situação.
Você fez o certo, você ajudou. Você derramou algo da sua vida sobre a vida de outro. Você orou, você confiou e nada aconteceu. Deus silencia. Mas o silêncio de Deus, irmãos, não é ausência da sua presença. É preparação. Preparação do nosso coração. Preparação para aprendermos a confiar naquilo que Deus já disse. O nosso problema é que queremos ouvir tantas coisas novas de Deus, queremos que Deus berre para a gente, enquanto a gente ainda não está obedecendo aquilo que Deus já disse. Talvez você tenha que pegar aquela situação da sua vida lá que é uma prisão e faz o que tem que fazer. E o Senhor vai estar com você lá. Não espere que Deus vai ficar falando coisa nova, enquanto aquilo que Deus já disse, você tem ignorado. Quem Deus é, como Deus se revela para nós através da história de José. Primeiro, ele desconstrói as nossas expectativas. Segundo, ele permite a injustiça, com um propósito, é claro. Ele silencia. Não como quem se afasta da gente, mas como quem prepara a gente. Prepara o nosso coração. E o quarto movimento do texto. E o último. Deus revela aqui, através da história de José, que ele é soberano. Deus governa todas as coisas. No capítulo 41 de Gênesis, a partir do verso 14, diz: Então Faraó mandou chamar José. O que está acontecendo aqui? Faraó tem um sonho. 2 sonhos, na verdade. E são uns sonhos bem malucos. Uns sonhos meio aterrorizantes. O verso 14 diz: Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho e não há quem interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você que quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. Depois de 2 anos de silêncio, esquecido na prisão, José podia muito bem ter amargurado seu coração e dito: quer saber? Eu sei mesmo. Tentei com Deus, não deu certo, agora eu acho que o poder é meu mesmo. O verso 16 diz: José respondeu: Isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável ao faraó. Então o faraó disse a José: No meu sonho eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam 7 vacas gordas. E também tinha as 7 vacas magras. E a ideia do texto original aqui eram vacas quase que como um cadáver ambulante. E de alguma forma, no sonho do faraó, as vacas magras, secas, elas engolem, elas devoram as vacas gordas. E aquilo deixa o faraó atordoado. O outro sonho que ele tem agora é com feixes de trigo. Esse é o sonho de José. Agora deixa eu confirmar aqui. Verso 23. Depois, ele sonha com 7 espigas bonitas, cheias. Só que depois nascem 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. E de alguma forma, dentro do sonho, as 7 espigas devoram as 7 espigas boas, né? As ruins devoram as boas. E ele acorda apavorado. Não sabe o que fazer e não tem ninguém que interprete. O verso 24, o faraó está contando isso para José e diz: Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu: O sonho de faraó é apenas um. Esses 2 sonhos são um só. E Deus revelou ao faraó o que vai fazer. Então ele dá a interpretação do sonho e diz: Os 7 são 7 anos de fartura, que o Egito vai produzir muito. E os outros 7 são 7 anos de escassez, que vai comprometer o mundo todo conhecido da época. O verso 32 diz: O sonho de faraó foi repetido porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Tá, mas como assim Deus se apressa em fazer?
Depois de 2 anos de silêncio, agora Deus está com pressa? O que nós temos que entender, irmãos, é que o tempo não é nosso. Deus é soberano sobre o tempo e sobre todas as coisas. Deus determina a forma como Ele faz, quando faz e o que Ele faz. Eu gosto de uma frase que diz que Deus leva muito tempo para fazer alguma coisa de repente. Parece que está demorando. E aí, como que se fosse do nada, algo muda. Quando o faraó manda chamar, descobre então por meio do copeiro, é interessante que o texto diz que o copeiro lembrou. Depois de 2 anos ele lembrou que José sabia interpretações. E aí ele chama José e chama às pressas. José dá ali a interpretação do sonho e diz, aconselha Faraó, você vai ter que tomar uma atitude. Você precisa achar alguém que vai administrar os 7 anos de fartura. E José dá uma verdadeira aula, não só para Faraó, mas para os magos e para os mestres do Egito. Ele diz, você vai ter que colocar isso, construir armazéns, e não simplesmente um armazém local, você vai ter que fazer isso em alguns pontos específicos da cidade, para poder distribuir isso. E tudo aquilo que produzir em massa, você vai ter que guardar, e guardar durante esses 7 anos, porque depois virá o tempo de escassez. E ele diz detalhadamente como o faraó deveria fazer isso. A resposta do faraó é uma só. Não vejo outro homem possível para fazer isso, senão você. O texto diz que o faraó coloca José no seu carro e sai passeando por toda a cidade. E sai dizendo para as pessoas que eles deviam reconhecer José como aquele que iria governar, aquele que recebeu autoridade sobre toda a terra do Egito. Olha o que diz o verso 42. Então Faraó tirou o seu anel sinete, que era a sua assinatura, da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino. Ele pôs no pescoço um colar de ouro. Agora aqui José, mais uma vez, está usando roupa de governante. Mas não como um menino que se gabava dos seus próprios sonhos. Agora como um homem de Deus, que sabia o que era ser fiel a Deus. Escravo, prisioneiro, injustiçado, no silêncio. Agora ele sabia o que significava isso. Agora o sonho de José que Deus havia dado parece estar mais próximo. Olha só o que acontece no verso 43. E o fez subir na sua segunda carruagem e clamava diante dele: inclinem-se todos. Todos no Egito se dobrem diante de José. José parece que finalmente está por cima. Se a gente encerrar a história aqui, quem é o grande personagem da história? José. No fim das contas, José sonhou, José conquistou. E é muitas vezes assim que a gente faz a leitura da Bíblia. Eu quero ser José. Eu quero ser José, aquele que coloca a mão e quando coloca a mão, prospera. Eu quero ser José, eu quero ser aquele que suporta todas as coisas. Eu quero ser José, eu quero ser bonito. Eu quero ser José. Mas toda a história de José não é sobre José. É interessante como o copeiro, o chefe, que foi restaurado ao seu ofício, ele lembra na hora certa. Não antes, não depois, mas na hora certa. Se ele tivesse se lembrado logo que tivesse voltado para a casa de Faraó, para servir Faraó, sabe qual que seria a realidade de José? Um escravo livre. Ele não ia voltar para a casa de Potifar. Mas certeza que ele também não seria governador do Egito. Precisou de 2 anos de silêncio. Na prisão. Administrando talvez aquilo que ninguém gostaria de administrar. Para que na hora certa, José fosse chamado, não por Faraó, mas por Deus, através do Faraó. Deus é soberano. José é mais uma vez levantado, mas o ponto aqui não é a promoção de José, a ascensão de José.
A questão é que Deus estava governando em todos os momentos. Deus estava governando sobre a casa de Potifar. Deus estava governando sobre a acusação injusta. Deus estava governando sobre a prisão. Deus estava governando sobre o esquecimento. E Deus estava governando sobre o tempo. Parecia silêncio, mas era preparação. Parecia tortura, mas era forja de Deus na vida de José. Nada na história de José foi perdido, nem desperdiçado. Tudo foi usado por Deus. E isso para a sua própria glória. Diante disso, portanto, para ouvir e praticar, eu preciso perguntar para você mais uma vez. Como você tem enxergado a sua história? Você tem olhado e dizendo assim, Deus não me ama, porque Deus não realiza meus sonhos. Será que é isso? Como você tem olhado a sua história? Deus não me ama. Frequentemente eu sou injustiçado. Será que é isso a realidade? Deus não me ama, porque para os outros todo mundo fala que Deus falou, que ouviu Deus, e para mim parece silêncio. Será que é isso? Como você tem enxergado a sua história? Através da história de José, Deus se revela como um Deus soberano. Anos depois, na história, José olha para tudo isso e diz, diante dos irmãos dele, vocês fizeram um mal, mas Deus tornou isso em bem. Depois, quando a fome alcança também a terra de Canaã, e os irmãos de José agora precisam ir pedir comida no Egito, sabe diante de quem eles se dobram? De José. Mas não o jovem José de 17 anos, que talvez alimentava no coração a expectativa de ser adorado, de ser senhor, de se impor sobre os outros, especialmente sobre os seus irmãos. Não. Agora é um José que entende que aquela posição que ele ocupa não é para oprimir ou para se beneficiar, mas é para servir, é para entregar. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Quando entendemos que Deus é soberano, isso muda completamente a forma como a gente enxerga a vida. Porque qualquer expectativa frustrada é alinhamento de Deus em nós. Cada injustiça sofrida é Deus mostrando que existe algo dentro de nós que precisa morrer, que está vivo demais. Cada temporada de silêncio é Deus nos ensinando a valorizar e ouvir aquilo que Ele já disse. Para de ficar caçando revelação ou novidade. Pegue a palavra de Deus e descubra o que Deus já disse. É disso que nós precisamos. Isso muda completamente a forma de ver a vida. Perceba, por favor, Deus não simplesmente reagiu ao mal. Deus não contornou o mal, não. Ele é soberano sobre o mal. Romanos capítulo 8, verso 28, eu gostaria que você abrisse esse texto, por favor. Apesar do versículo 28 ser muito conhecido, os versos 29 e 30 são tanto desprezados. Então, Romanos capítulo 8, verso 28. Fala sobre uma convicção que todo filho de Deus deve ter. Fala sobre uma convicção que todos nós devemos ter diante da vida, diante da nossa jornada de vida. Romanos 8, 28 diz, sabemos. Gente, quando eu estou ouvindo uma pregação, participando de um culto público, eu particularmente não gosto quando a pessoa que está pregando fica mandando a gente repetir toda hora coisa para a pessoa que está do lado. Eu não gosto.
Porém, eu reconheço que existe algo de pedagógico nisso. Então, quando eu faço, eu tento fazer com uma intenção. Então, você já sabe o que vai acontecer agora. Mas você faz se você quiser, se não é obrigado. Mas eu quero ajudar você a enxergar o que esse texto está nos ensinando. O texto, em primeiro lugar, diz: sabemos. Existe uma certeza, existe uma convicção. Existe uma convicção no coração daquele que crê em Jesus, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. A pergunta é: nós o amamos? Se nós o amamos, então tudo bem ele frustrar nossas expectativas, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Se nós o amamos, então está tudo bem ele permitir que soframos injustiça na vida, nessa era presente. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se o amamos, está tudo bem ele ficar em silêncio. Porque até mesmo o silêncio dele é usado para formar coisas em nosso coração. Até mesmo a aparente distância é usada para formar Cristo em nós. Nós sabemos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A pergunta que eu lhe faço é: sabemos? E é isso que eu gostaria que você, pedagogicamente, perguntasse para a pessoa que está do seu lado, se você quiser. Sabemos? Não é você sabe, seu pecador. É, sabemos? Realmente sabemos disso? Realmente cremos nisso? Que é todas as coisas? Não é apenas as coisas boas, mas também as coisas ruins? A Hannah concorda. Aleluia. A Hannah, se eu der o microfone para ela domina isso aqui. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Agora o que a gente tem que entender, irmãos, é o que é esse bem. Todas as coisas, tanto as coisas boas como as coisas ruins, Deus age ativamente em cada uma delas. Deus não deixa ao acaso, ao destino, ao acidente, não, Deus age ativamente em cada uma dessas coisas para o nosso bem. A pergunta é: o que é o bem? O que é bem para nós? Porque cheio de imaginação que somos, constantemente nós propomos para Deus: Deus, isso aqui é bem para mim. Então, por favor, faça isso. Porque afinal eu te amo e eu sei que o Senhor vai fazer de tudo para me deixar bem. E bem para mim é estar assim. Então, Deus, se o Senhor for promovido a meu servo. Às vezes é isso que acontece. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o verso 29 de Romanos 8 diz, ou melhor ainda, no verso 28, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos, estarmos bem não é Deus atender às nossas expectativas. Estarmos bem é Deus cumprir os seus propósitos em nossa vida. Isso vai ter uma aplicação específica, personalizada na vida de cada um. Mas aquilo que a Bíblia afirma com certeza, a partir desse texto, é que estar bem é ser formado à imagem e semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. Então a pergunta que precisamos fazer é: sabemos que estar bem é ser parecido com Cristo? Você pode perguntar agora para outra pessoa isso? Sabemos? Sabemos que estar bem é ser parecido com Cristo? Não é ser um tipo de galinha dos ovos de ouro, uma mina de ouro, onde eu boto a mão, vira ouro, as coisas acontecem, é prosperidade, é riqueza, é sucesso. Não é isso.
Não é sobre as coisas que a gente faz, sobre as coisas que a gente tem, mas é sobre aquilo que nós estamos nos tornando em Cristo. Isso é estar bem. Sendo assim, podemos estar bem em todas as outras áreas da nossa vida. Mas se aqui não estiver bem resolvido, não estamos bem. Estamos perdidos. Estamos perdidos. O verso 30 diz, de Romanos 8, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Estar bem é ser parecido com Cristo. Estar bem é receber pela fé a obra de Cristo em sua vida. Estar bem não é sobre realizar os seus projetos, mas é sobre cumprir os propósitos de Deus nessa terra. E José entendeu isso. E Deus levou José a entender isso. Que não eram algumas coisas que cooperavam, não as boas, somente todas. Entenda, por favor, Deus não está apenas no controle do seu futuro. Ele está também no controle de tudo aquilo que leva para Ele, que está te levando até Ele. Talvez hoje você se encontre assim, tentando entender a sua história, os tropeços, lidando com injustiça, vivendo o silêncio, ou vendo seus planos desmoronarem. Mas você precisa sair daqui com a certeza. Deus não perdeu o controle da vida de ninguém. Mesmo quando você não entende o que Deus está fazendo, Ele continua governando sobre cada detalhe da história. Não é sobre os nossos sonhos e objetivos. É sobre Deus. Quando Deus vem ao nosso encontro, Ele nos mostra que a vida não é sobre os nossos sonhos, mas sobre os seus gloriosos propósitos. Isso foi verdade sobre José, e isso é verdade sobre você. Um encontro verdadeiro com Deus não deixa espaço para a neutralidade. Ou nos rendemos, ou resistimos, mas jamais saímos igual. Você precisa tomar sua decisão. Talvez não vai ser que nem Jacó, que vai vir alguém lutar fisicamente com você. Talvez não vai ser como Noé, que alguém vai chegar e dizer para você, faça um barco. É por isso que nos identificamos tanto com José. Porque é comum. Porque é através da história. É através da sua história, é através do ordinário. É através dos dias que passam. Da mesma forma que Deus soberanamente conduziu a história de José, Deus soberanamente está conduzindo a sua história. Mas não é para realizar os seus sonhos. Na verdade, vai frustrar muitos deles. Mas é para Ele realizar os seus gloriosos propósitos. E quando você começar a experimentar isso, você vai finalmente dizer, sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. Porque Ele me predestinou no seu Filho, Ele me chamou, Ele me justificou e Ele me glorificou. Não para que eu aparecesse, mas para ficasse claro que Ele é o Senhor de toda a história. José foi usado por Deus para salvar o mundo conhecido da época. Talvez nenhum de nós vai ter esse alcance, mas todos nós podemos alcançar o mundo que está ao nosso alcance. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua história. Com toda essa bagunça, Deus chama você para confiar a sua história a Ele e crer que Ele não quer apenas fazer coisas, mas Ele quer formar alguém parecido com Ele. Quero convidar você a se colocar em pé para juntos orarmos.
ainda que seja um tanto desconfortável e até difícil, fazer uma simples pergunta para a pessoa que está do lado, é muito mais difícil fazer isso francamente diante de Deus. Mas ou nós resistimos ou nos rendemos, não tem como sair igual. Deus chamou você aqui para ter um encontro com Ele. A palavra dele foi exposta, foi pregada, você enxergou aqui Deus se revelando através da história de José e você precisa dar uma resposta agora. Se você sair aqui correndo pela porta agora, pensando, eu não vou dar uma resposta, essa é a sua resposta. Não tem para onde correr, Deus te trouxe aqui e te encurralou. Mas porque Ele ama você. E Ele está chamando você. Ele trouxe você aqui hoje, sabia? Para ouvir isso hoje. Deus chama você. Então agora a pergunta que você vai fazer não é para a pessoa que está do lado. A pergunta que você vai fazer é para Deus. Você vai no seu coração perguntar para Deus. Eu sei? Deus, será que eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem? Porque o Senhor está agindo em todas elas? E que o Senhor deseja formar o caráter de Cristo em mim? Será que eu sei? Irmãos, é o momento de você render seu coração diante do Senhor. Não é sobre ter explicações do porquê as coisas aconteceram, mas é sobre ter a convicção de que Deus sempre esteve no controle. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, exclamamos para que o Teu Espírito Santo testifique a Tua palavra em nossos corações. Nos guia, Senhor, através da história de José. Não com o desejo de ser parecido com José. Claro, tem muita coisa que a gente pode aprender com esse grande homem de Deus. Mas nós não fomos salvos por José, nós não fomos chamados para sermos iguais a José. Nós somos chamados para sermos iguais a Cristo. E da mesma forma que José apontava para Cristo, nós também queremos fazer isso. Então, Senhor, nos ajuda. Diante da desconstrução das nossas expectativas, da frustração dos nossos sonhos, Senhor Deus, nos ajuda a saber que o Senhor é soberano e age em todas as coisas para o nosso bem. Em nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda. Diante das injustiças, dos poços, dos abandonos, das mentiras, do ódio, das injustiças, do silêncio, nos ajuda, Senhor, a saber que o Senhor é soberano e age em todas as coisas para o nosso bem. Deus, nós queremos reconhecer aqui. E eu peço que o Teu Espírito Santo torne isso uma verdade em nossos corações. Queremos reconhecer aqui que Tu és soberano e que é o Senhor que guia a nossa história. Talvez hoje, muitos de nós nos encontramos aqui num ponto de confusão. Não tem para onde correr. E às vezes isso é resultado do que fizeram conosco ou resultado daquilo que a gente mesmo fez. O que eu peço, Senhor, é que o Teu Espírito Santo nos ajude a crer e saber que o Senhor age através dessas coisas também. Não para nos dar coisas, mas para nos tornar uma pessoa mais parecida contigo. Em nome de Jesus, que o nosso coração e que a nossa boca possa declarar a Tua soberania.